estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Olhemos todos para Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz: e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no crer. Repitam comigo: e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no crer. Reparem que no Antigo Testamento era no trabalho, era preciso trabalhar, era preciso esforçar-se e ser muito corajoso para alcançar alguma bênção. Nunca se ia ficar cheio de gozo. Por mais que se fizesse, não se alcançava o gozo e muito menos a paz, porque a lei não dá paz a ninguém. No entanto, o apóstolo Paulo diz aqui que Deus vos encha de esperança, não de alegria, porque a alegria é passageira. Diz aqui que vos encha de todo o gozo. O gozo é um fruto do Espírito. Por outras palavras, no vosso interior, sois uma pessoa muito completa. Todas as necessidades dos seres humanos do mundo inteiro estão dentro deles, não estão em Deus. Já Deus já fez tudo de bom para estar no nosso espírito. É por isso que uma vez Jesus Cristo, nos dias da sua carne, disse aos apóstolos: olha, a carne para nada serve, pois quem diz na carne é que faz sacrifícios, cerimônias, abstém-se de alimentos, proibições. Ungis-vos com ungüentos, óleos, todas essas coisas que se fazem para a carne. Mas disse Jesus: olhai que a carne para nada aproveita. O que significa que no espírito, no vosso espírito, há vida. A nossa função é ir ao encontro do próximo, de uma pessoa, e com delicadeza, simplicidade e respeito, entrar nessa pessoa. Para entrar numa pessoa é preciso ser muito dócil, não se pode ser rude. É preciso conquistá-la pouco a pouco, até lhe dizer: sabias que com uma oferta, quando Jesus Cristo morreu, tornou o seu espírito perfeito para sempre? Está na crença, e a crença manifesta-se pela boca. Não no que se faz, mas é a mente e a boca. Quando se recebe algo na mente e se passa para a boca. O nosso trabalho é levá-lo para dentro, olhar para dentro, porque se olharmos para fora, há todo o tipo de debilidade, insuficiências. Por fora temos tantas insuficiências. E estamos desiludidos com o que está no exterior. O que está no exterior é o que tem este mundo em turbulência. Mas por dentro, se olharmos para o interior da pessoa, a samaritana tinha 5 maridos e aquele que tinha não era o seu marido, mas Jesus conseguiu entrar dentro dela e naquele momento houve uma manifestação de gozo, porque por fora havia vergonha, por fora não havia esperança. O que é que uma mulher que tem 5 maridos pode esperar? 5 maridos demoram muito tempo na vida de uma mulher. 2 anos com um ano com outro, 3 anos com outro, e são muitos os abusos, muitas coisas que ferem a mente daquela mulher, até que a sua estima chega ao chão e não há ninguém que a ajude. Que fariseu poderia ajudar aquela mulher naqueles dias? De que religião? Nenhum. Mas ele apareceu, aquele que sabe como chegar ao interior, e disse-lhe: mulher, tenho uma água que se te der, serás feliz, a tua sede será saciada. E ele conseguiu fazer aquela mulher feliz.
É por isso que as religiões de hoje falham no seu objetivo. A religião desilude, não veem que é preciso cumprir e cumprir e cumprir certas exigências para ser aceite aos olhos dos outros. Mas nós não estamos a tratar de religião. Sabem por quê? Porque estamos a falar de coisas que vêm de antes da fundação do mundo, onde não havia religiões. Estamos a falar do vosso interior. E por isso é necessário que cada um de nós venha a acreditar de tal forma que tenha gozo e paz. É essa a ideia. Se tiveres gozo e paz, passas por qualquer circunstância nesta vida e passas por ela pacificamente. Agora, para isso é preciso acreditar. Digamos acreditar. Depois, para acreditar, tens de te confessar. Olha, na fé... Editar é uma edição com fé. Confessando com fé é o caminho. Olá, confessando. Ora, a confissão da tua boca tem 3 manifestações. Primeiro, há informação para confessar, que é o Logos, a palavra. Uma informação que recebes e que Deus precisa que creias para que sejas cheio de gozo e de paz. Depois vem uma informação, mas depois dessa informação vem uma certeza. É preciso ter a certeza do que vais confessar. Tem de haver certeza e convicção. Por exemplo, vamos passar rapidamente ao capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Hebreus capítulo 11. 11, versículo 1, vejam o que é a fé. Se a pessoa ao teu lado não tiver uma Bíblia, emprestem-lhe a vossa e leiam juntos. Vejam o que diz pois a fé é a certeza de quê? A convicção de quê? A certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Portanto, a primeira coisa, vejam, a primeira coisa é a informação. Deus diz que aquele que crê pode encher-me de gozo. Sabem quantas pessoas não têm gozo neste país? Não tem gozo, porque o que possuem é alegria por causa do que têm, por isso o que possuem dá-lhes alguma alegria, o que têm, mas porque não possuem, não tem gozo. Agora, se tiveres gozo, mesmo que não a possuas, estás cheio de gozo, isso dá-te uma boa atitude. Por isso, ao acreditar que há informação, depois vem a certeza e a convicção do que não se vê. Por isso vais confessar o invisível. Depois, o terceiro passo é a audiência angelical, quando os anjos, com base no facto de confessar através do que está escrito, dizem: temos de ouvir o que essa pessoa está a dizer na terra, vamos apoiá-la. Vamos trazer milagres, maravilhas e prodígios. Eles sabem como fazer isso. Porque este mundo está rodeado de anjos. A Bíblia diz que não são todos espíritos ministradores a serviço dos herdeiros da salvação. Portanto, temos anjos e eles entram onde quer que os deixemos entrar. Eles entram no mínimo. Eu estava a contar aos irmãos ontem em Tamara que na Guatemala eu estava atrasado, não podia ligar para a telefonista para me acordar a uma certa hora, para não perder o meu voo de volta para Miami. Não tinha trazido o meu despertador, tinha o deixado para trás. Por isso deitei-me e disse aos anjos: acordem-me. Não quero perder o voo, porque perder o voo é mais um dia sem a família, mais um dia de hotel, mais um dia de refeições no hotel, e é aborrecido ficar um dia a mais quando já se tem um regresso marcado para um determinado dia. E depois, por volta das 6 da manhã, deram-me uma pancada na coxa, assim. Na coxa fizeram-me assim. E eu disse: obrigado, anjos, eles até são despertadores.
Então eles entram. Naturalmente que há regras, tem de haver alguma coisa escrita. Vamos ao capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Porque não se pode simplesmente confessar qualquer coisa. Tem de haver algo que dê uma base para essa confissão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 13. Esta é uma receita que vos vou dar para mudarem a vossa vida. Se esta é a primeira vez que estão aqui, estão a começar bem. Sabes, no secular, tens de dizer qual é a primeira lição. Dizem-te que tens de começar por ali e estudar. Não é aqui, é aqui que vens hoje. E essa é a primeira lição, porque tudo se encaixa. Eventualmente tudo se encaixa. A primeira lição é esta, para o caso de ter perdido alguma durante algum tempo. E esta receita, garanto-vos que muda vidas. Olhem, esta é a minha vida. Não vou a um hospital há 33 anos. 33 anos sem ir a um hospital. Eu não tomo medicamentos, não gasto com médicos. Com licença, se houver um médico presente. Mas acho que um médico fica feliz por não ter de gastar em medicamentos. Eu vivo do que falo, ando na fé, confessando. Não funciona automaticamente, porque os anjos são personagens muito cuidadosos, que se você tomasse todo o controle sobre eles, imagine, você os manipularia. Por isso é um pouco sim e um pouco não. Deus usa-os de uma forma que eu uso. Vê como isso funciona. Eu sei que funcionam, mas nunca me apercebi como, confesso. Agora, quando faço uma soma, passado um certo tempo, alguém me diz, como é que fizeste isto? E eu digo, é verdade, foram os anjos. Mas eles fazem-no de uma forma que não nos apercebemos, porque senão temos tendência a manipulá-los. Vão tender a manipulá-los, evitando as vossas responsabilidades. Imagina que te dão ali o descanso eterno e tu não mexes um olho. Eu sei, por exemplo, que não fiz nada pelas nações para governar 20 países. Comecei aqui numa rádio a falar e a mandar anjos para abrir portas. Anjos, porque não fiz mais nada. Simplesmente falei. Isto cresceu porque há seres que não têm corpo. Olá. Gostam do que estamos a fazer e do que estamos a dizer. E dizem nas suas reuniões que tem de apoiar o que ele diz porque está escrito. Vejamos isso em 2 Coríntios 4:13. Leiam-no, porque é conveniente. Vejam, diz, mas tendo o mesmo espírito de fé. Tendo o quê? A palavra espírito está em maiúscula. O que é que isso significa para vocês? Que tendo a mesma atitude, a atitude de fé. Mas qual é a mesma atitude de fé que Paulo está falando aqui? Aquela que Jesus de Nazaré usou nos dias da sua carne. Com essa atitude, ele parou os ventos, ele curou os doentes, ele realizou milagres. Então esse mesmo espírito, essa mesma atitude, Paulo diz, tendo o mesmo espírito de fé. Agora, ouçam a receita, porque esse é o vosso poder. Veja, tendo o mesmo espírito de fé, de acordo com o quê? De acordo com o que tu queres? Conforme ao que está escrito, cri pelo qual falei. Nós também o quê? Pelo qual também o quê? Meditamos? Cuidado com as meditações, essa meditação transcendental, meditação, yoga, meditação, para se elevarem à procura de uma experiência mística, para ficarem com os cabelos em pé. Algumas pessoas adoram isso, olham, e sabem, sentem, mas isso é carne. Isso são desejos pessoais que não levam a lado nenhum. Aqui a receita é do céu. A receita do céu para vós, para as nações,
para as nações, para os que veem este vídeo por todas as partes do mundo, onde milhares, através desta conversa, estão ouvindo a Deus. Como é que Deus vai falar consigo hoje? Como é que Ele o vai fazer? Vais a uma montanha ali e vais dizer, meu Deus, fala comigo. Ele vai dizer, vai a José Luiz. Ele vai dizer-vos a mesma coisa, mas por escrito. Portanto, estão a ver, tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está escrito, os dados são o que está escrito. Certo? Olá, aqui não há religião, não importa se és católico, se és espírita, se és testemunha de Jeová. Olha, quem entra lá não precisa ter uma placa dizendo eu pertenço a tal e tal religião. Quem entra lá, os anjos atendem. Porque estas são leis espirituais. Isto é para abençoar todo tipo de pessoas, todos os que acreditam, a todos os que acreditam no que está escrito. Tu sabes que Deus não é mau. A Bíblia diz que Deus manda chuva sobre os injustos e sobre os justos. Quando estás a rezar para que chova, porque plantaste uns tomates ali e umas coisinhas ali no teu pedacinho de terra e dizes, meu Deus, se ao menos chovesse, olha como a terra está seca. Bem, olha, ao teu lado vive um mafioso que é um ladrão. E então a chuva caiu sobre ele também e ele diz, ainda bem que choveu. E tu rezas, Deus não é mau, Deus abençoa. E estas leis, quem as usa, funciona. Quer seja bom, quer seja mal, funciona. Deus não é mau. Seria bom para ti ser bom. Por isso, se fores bom e te portares bem e ao mesmo tempo usares estas leis, elas trabalharão a vosso favor. Por isso, reparem, o importante aqui é a vossa boca. O facto de falarem, mesmo que penses que estás meio maluco, porque às vezes a gente vai no carro, eu não entendo isso. Às vezes está a ficar sem gasolina, esquece-se de pôr gasolina, ó Pai, e começas a falar, eu confesso que cheguei, Padre, eu confesso que cheguei lá. E então o que está ao teu lado olha para ti. Ao lado da minha casa, antes não havia casas e eu podia andar e falar e não me viam. Mas agora há cerca de 7 janelas deste lado e às vezes estou a caminhar de manhã a fazer exercício. E estou a confessar, Pai, obrigado por esta palavra. Senhor, eu digo que estão a chegar mais, Pai. Eu recebo, Pai, eu recebo que eles estão a reinar em vida num lugar assim. E eu vou falando e nos meus lábios isso transparece. Aqueles que me veem devem dizer, ele deve estar louco. Ei, aquele tipo estava a falar sozinho. Se eu estivesse a meditar, fechava os lábios e meditava, pensava nisso. Mas é que a receita é que crie pelo qual falei. Crie pelo qual falei. Eu falei. Tens de falar disso, tens de falar. Diz, eu falo. Diz, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou enriquecido, eu tenho todo gozo. Tenho paz. Sabes o que significa paz? Ausência de tensão. Sabes o que é a paz? Jesus Cristo estava num barco e veio uma tempestade e ele estava a dormir. E os 11 apóstolos disseram, mas como é que este homem pode estar a dormir no meio de uma tempestade? O homem estava em paz. E quem está em paz, mesmo que haja uma tempestade lá fora, está em paz. Não a reflete, o seu rosto não a reflete. Vivemos num mundo de pessoas em tensão. Aqui em Miami é um sítio maravilhoso para ouvir tensões na rádio. E ver todo tipo de queixas, pessoas a queixarem-se. Eles queixam-se muito, não é? Mas não se pode imitar isso, é preciso renovar-se. Renovados no espírito da vossa mente, por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Romanos 12, 1 e 2.
Então a palavra deve ser confessada. Ele diz, de acordo com o que está escrito, tendo o mesmo espírito de fé. É preciso dizer, eu tenho domínio próprio, eu tenho domínio próprio. Paulo diz que cada um seja dono de si mesmo. Eu sou dono de mim próprio. Não me vou queixar, se o médico disser que tenho isto, vou proceder com calma para que a doença seja afastada. Não vou desesperar. A minha calma vai dizer ao meu corpo, vai enviar-lhe mensagens. A posição de meu espírito é tão poderosa que meu corpo não vai resistir. Olá, pastor, essas duas coisas são diferentes? Vejamos Gálatas 5 e 17, para que possam ver a informação que aí está. Gálatas 5, 17. Porque tens de ter este tipo de informação para saberes como te defenderes do contrário, que também está em... Esta é uma mensagem de reinado com sacerdócio. Reinado com sacerdócio. Estão a reinar na vida e a exercer o vosso sacerdócio, a tirar o pó do vosso sacerdócio. Há bocas por aí que estão, vejam, cheias de mofo. Olha, o maxilar mal se mexe. É preciso pôr-lhe óleo WD-40, esse tipo de óleo para soltar o maxilar. Porque quando temos problemas, tendemos a pensar e não a confessar. Olá, começamos a pensar no problema e o problema rouba-nos. Rouba o óleo do teu maxilar e tu ficas calado a meditar no teu problema, em vez de lhe dares confissão, de lhe dares palavra. Eu não te recebo, eu digo que sou abençoado, submete-te. Olha o que diz aqui, diz, porque o desejo da carne é contra o quê? E a do espírito é contra o quê? E o quê? E estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Estes no plural não diz tu não és um pedaço de carne. Há pessoas que vos dizem que não, esqueçam, vocês são uma unidade perfeita. Não, não és uma unidade. És és carne e espírito. E por isso a vossa carne é fiel à sua natureza. O problema da carne é que tu sabes isso, é para te fazer infeliz. Foi para isso que a carne foi enviada, para vos tornar infelizes? Queres ser infeliz, ser tu mesmo? Ser tu mesmo. A carne quer opor-se a ti. A carne não pode permitir que vivas de acordo com o espírito. Não vês que o teu espírito é um tesouro e que há belezas lá. Não é que Deus vai enviar beleza, é que Ele já enviou, está lá dentro. Tens todo tipo de provisões dentro de ti, no teu espírito. Sabes o que Paulo disse? Nós temos este tesouro em vasos de barro. E então o que acontece com a carne? Ela opõe-se a isso, digamos, ela opõe-se. Mas o que é que diz aí que o espírito também se opõe? Falei na quarta-feira e ontem do exemplo dos dois cãezinhos. Do rapazinho que foi ter com o velhote e disse, pai, avô, como tem sido a tua experiência cristã? Ele estava a chegar à igreja, não estava? E então ele estava a falar com um velho que tinha lido a Bíblia durante mais de 60 anos. E ele disse, diz-me uma coisa, qual é a tua experiência, a que conclusão chegaste? E então o velhote disse-lhe, olha meu amor, isto é uma luta diária, é como se tivesses dois cachorrinhos, um opõe-se a este caminho e o outro opõe-se àquele caminho. Digamos que o cachorrinho branco representa o espírito e o cachorrinho preto representa a tua carne, e eles opõem-se todos os dias. E o jovem perguntou-lhe, mas quem é que ganha? E o velho disse, depende de a quem estou a dar mais comida. Hello! Então, se imaginares, quarta-feira está a chover, eu não vou.
Chega o domingo e tu sentas-te lá atrás. E uma pessoa abençoada que gosta de falar muito vem e senta-se ao seu lado. E ele diz, olha para isto, não é seguro lá fora, tem cuidado. E depois a comida passa por ti à frente, assim. E então não alimentas o teu espírito. Mas se alimentarem o vosso espírito como estão a fazer esta manhã, pelo que vos felicito, vão criar uma confissão, um poder. Porque olhem, está nas vossas mãos, que o assunto está nas vossas mãos. Ele já vos abençoou. Já estás completo com uma única oferta. Ele tornou-te perfeito para sempre. Está nas tuas mãos, mas tens de ter cuidado com o tipo de espírito que te acompanha, porque é ter o mesmo espírito de fé. Mas há outros espíritos que entram, por exemplo, espíritos de tristeza. Quem terminou com a namorada e busca uma música, por que você me deixou? Sabes, eu gosto de todo o tipo de música secular. Gosto do Luís Miguel, o outro, todo o tipo de música que sai, todo o tipo de talento. Admiro que sejam talentos de Deus, mas o problema é que há uns boleros que nos põem noutro espírito. Por isso tornam-nos fracos, sabes, eles tornam-te fraco. Por isso temos de ter cuidado. Que tipo de música estamos a ouvir? Porque essa música põe-nos num estado de debilidade. Todos nós somos fracos na carne, mas não nos podemos desculpar demasiado com isso. Quando vemos um indivíduo que diz, irmão, não olhes para mim segundo a carne. Olha, não sejas tão legalista, sabes que somos fracos e estamos sempre a defender a fraqueza. Não podemos arranjar desculpas para isso porque somos fracos. Imaginem entrar num espírito de eu sou fraco. É preciso entrar no mesmo espírito de fé. A carne opõe-se e o espírito opõe-se, a carne opõe-se e tu opões-te. Temos de lutar contra nós próprios, não te recebo. Quando nos sentimos mal, quando estamos entre as mesmas quatro paredes, quando estamos sem emprego, e no momento em que chega não a pobreza, mas a escassez, e estás em casa e de repente a tua mãe está doente. Chegam más notícias do teu país e estás presa. E de repente o teu marido vem e maltrata-te ou alguém te fala mal. Alguém não te compreendeu porque lembra-te que és um ser que precisa de muito amor. Eu já fui uma pessoa que precisou de muito amor e sei disso. Isso significa que é uma debilidade minha. Por isso, tenho de ter cuidado porque posso ficar um pouco melancólico e fazer com que os outros tenham pena de mim, porque isso depende do espírito. Temos de nos conhecer bem, não nos podemos enganar. E depois somos todos pessoas com muitas necessidades. Necessidades de sermos reconhecidos, de alguém vir dizer o quanto nos esforçamos e o quanto nos saímos bem. Gostamos quando alguém nos encoraja e fala bem de nós, não é? Ei, dou-te os parabéns, gosto da tua personalidade, gosto da forma como realizas as coisas, gosto da maneira como te vestes, onde é que arranjas o cabelo, onde é que fazes isto, essas roupas, onde é que as compras, senteste bem, não é? É bom sentirmos-nos assim, mas nem sempre é assim. Às vezes estamos presos. Aquela senhora que está fechada em casa e tem problemas. Sente-se só, sai de casa a chorar e a desabafar. E esse choro às vezes é bom, mas depois de o acabar temos de encontrar um bom espírito. Tendo o mesmo espírito de fé conforme ao que está escrito, crie pelo qual falei. É preciso falar, porque se não falarmos, nós somos devorados pela miséria. Se não falarmos a palavra de Deus, vais passar sustos mesmo que sejas abençoado. Vê que és abençoado e completo, e livre do diabo, e livre do pecado, e livre da lei, e livre da condenação. Mas Deus deixou algo para tu fazeres. Ele não quer as tuas obras, mas o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Foi só isso que ele deixou para ti. É por isso que ele disse, o meu fardo é leve e fácil de carregar. Imagina-me andar por aí quando viajo, estou lá 3 dias, 4 dias, ando com uma pequena mala com 2 rodas e um pequeno saco aqui. Não levo mais nada. Atravesso o aeroporto calmamente e com essa mala pequena. Levo um livro chamado O Evangelho.
e com ele faço as nações felizes. O que levo não me pode ser roubado. E eu mudo vidas, mudo nações, mudo vidas, mudo o rumo de pessoas inteiras. E o que trago não me pode ser roubado. Sabem por quê? Porque é um livro que quase ninguém entende. Por isso tem um descodificador que quando chego aqui descodifico porque é um livro irritante ao mesmo tempo. Este é um dos piores livros alguma vez escritos. Este é um livro que tem a capacidade de estragar a tua vida e sugar a alegria e a vida de te destruir e deixar-te seco como uma folha velha em letra de forma. A caligrafia mata, mas eu tenho a interpretação para dar vida à letra. E então essa é a graça de Deus. E quando eu pego nela e a dou a uma velhota que está ali embaixo, que está à espera que o padre venha dar uma missa, e ela está farta de fazer isso e de acender uma vela e rezar ao santo da sua devoção. E depois quando eu chego e lhe digo: avó, tu és abençoada com todas as bênçãos. Olha, aí dentro o teu Espírito Jesus Cristo tornou-te perfeita para sempre. És mais do que abençoada. Há anjos a seu favor, e quando a avó começa a abrir a boca,